Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós veremos o Past Perfect e nós teremos dois objetivos com esse Past Perfect. Ele em si, seu uso, e posteriormente, na próxima quinzena, nós veremos o terceiro condicional, que tem o Past Perfect em sua forma, tá? Então, a estrutura gramatical dele é sujeito mais had mais particípio. Ou seja, os tempos perfeitos, eles trabalham com o particípio do verbo principal, né? Lembram daquela lista de verbos irregulares, que esse particípio fica lá na terceira coluna? É ele. E o que é past? O que está no passado? O auxiliar, olha só. Nós não temos mais have ou has, nós temos had. Por isso, past perfect, ok? Então, quando é que a gente usa? Vamos usar quando alguém estiver falando de duas coisas que ocorreram no passado. O past perfect indicará qual das duas ações aconteceu primeiro, tá? Então, aconteceram duas coisas no passado. Aconteceram no passado. E o past perfect, ele fica com a função de nos mostrar qual delas que aconteceu primeiro. Por exemplo, digamos que você estudou inglês antes de fazer uma viagem para os Estados Unidos. Então, olha, I had studied English before I went to the USA. Eu havia estudado inglês antes de ir para os Estados Unidos. Então, as duas ações aconteceram no passado, tá? Então, qual que aconteceu primeiro? Aqui tá no past perfect. Então, I had studied English. Eu estudei inglês vem antes de eu ir para os Estados Unidos. A outra oração, ela vai trazer o verbo no simple past, tá? Então, aqui, ó, went, tá no simple past. The movie had already started when we got to the movie theater. O filme havia começado, ou o filme já havia começado, quando nós chegamos no cinema, tá? Então, aconteceram duas coisas. Nós fomos no cinema e o filme havia começado. Qual aconteceu primeiro, né? O filme já havia começado quando nós chegamos. Então, o que tiver no past perfect vai ser a ação que aconteceu primeiro. Percebeu como o past perfect indica qual ação aconteceu primeiro? E a ação que aconteceu depois costuma ser descrita como simple past. Às vezes, nem precisa aparecer esse simple past aqui, vocês vão ver alguns exemplos. E a ordem das frases também não altera em nada o sentido, tá? Então, pode vir a frase com o simple past primeiro e a frase com o past perfect primeiro. Vamos lá? Aqui, Tony knew London very well because he had visited the city several times. Então, Tony conhecia Londres muito bem porque ele havia visitado a cidade várias vezes. Então, nós temos duas sentenças aqui, duas ações que aconteceram no passado, né? Que ele conhecia a cidade muito bem. Por quê? Porque ele havia visitado diversas vezes. Então, a estrutura que tem past perfect é aquela que a ação aconteceu primeiro, ok? She only understood the movie because she had read the book. Então, ela apenas entendeu o filme porque ela havia lido o livro, tá? Então, ela entendeu e ela havia lido o livro. Qual ação aconteceu primeiro? A ação de que ela havia lido o livro, por isso ela entendeu. They felt bad about selling the house because they had owned it for more than 40 years. Eles se sentiram mal em vender a casa porque haviam sido donos dela por mais de 40 anos. Então, eles foram donos da casa, eles venderam a casa. Qual a ação que aconteceu primeiro? Eles foram donos da casa, né? E depois venderam. Então, duas ações que aconteceram no passado. A ação que aconteceu primeiro está na estrutura do past perfect. George had repaired many cars before he received his mechanic's license. Então, o George havia consertado muitos carros antes de receber a sua licença de mecânico. Duas ações no passado. Consertou muitos carros e recebeu a licença de mecânico. Qual aconteceu primeiro? Consertou muitos carros.
Aqui temos mais exemplos aí para vocês verem, que eu vou chamar a atenção de vocês para o had, que pode estar abreviado, como no segundo exemplo. Olha, I'd written the mail before he apologized. Isso aqui é nada mais, nada menos do que I had written the mail before he apologized. Então, eu havia escrito o e-mail antes de ele se desculpar, ok? Então, aqui está dizendo, olha, o uso da palavra had duas vezes aqui no terceiro exemplo. We had that car for 10 years before it broke down. Então, nós tivemos aquele carro por 10 anos antes de ele quebrar. O primeiro had é o auxiliar do past perfect. E o segundo had é o particípio do verbo have, tá? Então, had. E aqui, como é que a gente vai fazer interrogativa? Nas frases, frases negativas. Então, para as frases negativas, a gente vai colocar not depois do had. Então, você pode usar had not ou então hadn't. Por exemplo, we were not able to get a hotel room because we had not booked in advance. Então, nós não conseguimos o quarto do hotel porque nós não havíamos reservado com antecedência. She had not lived in California before moving to Texas. Ela não havia morado na Califórnia antes de se mudar para o Texas, ok? Então, duas ações aconteceram no passado aqui, olha. Por que aqui não está moved, né? Porque nós temos a preposição before. E quando a gente tem verbo depois de preposição, ele vem com ing. I had not eaten at that restaurant before today. Eu não havia comido naquele restaurante antes de hoje. Então, isso aqui, olha, lembra quando eu disse para vocês que pode ter uma outra ação no simple past ou ela não necessariamente precisa acontecer? Então, eu não havia comido naquele restaurante antes de hoje. Aí, subentende-se que hoje aconteceu o quê? Você comeu naquele restaurante. Então, quando você fala, eu não havia comido naquele restaurante antes de hoje, quer dizer que hoje você comeu. Então, duas ações aconteceram, ok? Continuando, frases interrogativas, você coloca o had no início da frase, tá? Não esqueça do ponto de interrogação, porque tem gente que esquece. Então, vamos lá. Had you cleaned up the mess by the time they came home? Então, você havia limpado a bagunça quando eles chegaram em casa? Qual que é a nossa resposta? Yes, I had. No, I hadn't. Então, você vai perguntar com had, você vai colocar had na sua resposta curta, ok? Aqui, had Adam ever spoken to the CEO before he was fired? Yes, he had. No, he hadn't. Então, Adam já havia falado com o presidente executivo antes de ser demitido, ok? Então, vocês vão seguir essa estrutura aí. Deem uma olhada, deem uma estudada, para a gente poder fixar esse conteúdo. A atividade que vocês vão fazer é uma atividade simples. Estou pedindo para vocês completarem a frase com o past perfect, né? Então, aqui vocês vão colocar had em tudo, mais o quê? Mais o verbo que está entre parênteses. E aqui eu peço afirmativa, aqui tem negativa, aqui tem interrogativa. Então, é uma atividade bastante simples para vocês terem esse primeiro contato com o past perfect, ok? Então, nós vamos precisar desse past perfect, ele exercendo a função dele, né? Que quando fala de duas ações que aconteceram no passado, ele representa a ação que aconteceu primeiro. E também nós vamos usar o past perfect futuramente para o terceiro condicional. Então, esse tempo verbal é um tempo verbal bastante importante nesse momento, ok? Estou à disposição para atendimento, explicações, orientações, dúvidas, venham até mim. Até mais!